A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 2, a lição que tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2021, essa revista que vem falando sobre os dons espirituais e ministeriais. Então você que usa a revista da CPAD na sua igreja e quer aprender mais sobre dons, quer aprender mais sobre esta lição, acompanhe este vídeo até o final, que eu vou aqui explicar a lição destacando alguns pontos. Então você que acompanha o EBD em Foco, ou quem sabe chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, no nosso site, eu vou só explicar como que funciona este vídeo, tá? Este vídeo de comentário, ele é um vídeo onde eu destaco alguns pontos da lição. Então eu não vou seguir aqui cada tópico e subtópico, né, de forma detalhada, porque isso já foi feito em um outro vídeo, tá? Um vídeo que foi postado na terça-feira, está disponível no site, disponível no YouTube. Então você pode acompanhar lá, vou deixar a descrição aqui, na descrição deste vídeo, o link para este outro vídeo, tá? Este vídeo aqui eu quero me aprofundar em algumas questões que eu acompanhei durante a semana aí os irmãos estudando, tirando dúvidas. Então eu vou falar aqui da questão do propósito dos dons espirituais, vou me aprofundar nessa questão do propósito, vou falar sobre a igreja ali de Coríntios, a cidade de Corinto, aquela igreja que era carnal, o que significava carnal, o que são crentes carnais, tá? Por que que essa igreja que Paulo chamou de carnal, que tinha tantos problemas, também tinha todos os dons, tá? Paulo vai dizer que não faltava nenhum dom ali naquela igreja. Então, a gente vai falar desse tema, tá? Nós vamos entrar aqui na questão também que o escritor da revista fala, né, daquelas pessoas que chegarão ali, né, diante de Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, né, realizamos maravilhas, e no final Jesus fala assim, apartai de mim, né? Então, a gente vê que tem algo muito estranho ali. Por que que essas pessoas realizaram milagres e de repente elas são condenadas, né? Como que isso acontece? Então a gente vai tocar também nesse assunto aqui, vai falar dessa parte. Então se você ficou com alguma dúvida aí em relação a essa passagem bíblica, eu vou, né, tratar aqui neste vídeo. Tá? E vamos falar também aqui da questão, algumas questões que os irmãos perguntaram. É possível deixar de ter um dom, perder um dom? O dom espiritual, ele pode ser exercido por qualquer crente. Então a gente vai falar de dons de forma geral. Eu recomendo você assistir o vídeo de destaque da semana passada, tá? O vídeo de destaque da lição 1. Se você não assistiu, assista esse vídeo. Vale muito a pena porque é um vídeo onde eu falo de dons de forma bem mais geral, assim, sem estar muito preso à lição. Traz assim, eu apresento ali muitas informações, né, sobre dons espirituais. Então, tá, nesse vídeo aqui, eu vou aqui tá com a lição aberta, vou seguir a sequência da lição, mas daquela forma que eu falei, né, procurando me aprofundar em algumas partes aqui da lição. Então, se você não conhece ainda o site do EBD em Foco, acesse ebdemfoco.com. Tenho certeza que você vai encontrar uma grande quantidade de conteúdo altamente relevante para você ministrar aula na sua igreja, principalmente o slide em PowerPoint que a gente tem disponível lá. Então, acesse o site, Deus vai abençoar grandemente a sua vida aí, né, no caso, né, se você se aprofundar, tá? Não adianta você ir para a EBD sem se aprofundar no assunto. Tenho certeza que se você se aprofundar e estudar, né, você vai ministrar uma aula de excelência e as bênçãos de Deus, né, estarão sobre a sua vida. Bem, vamos lá. O começo aqui fala sobre a igreja coríntia, tá? O escritor da revista, ele vai falar que essa igreja, no caso, né, ele vai citar a cidade. Tá? Geralmente, que a gente vê no Novo Testamento, a igreja é citada baseada no nome da cidade. Então, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, enfim. E, no caso aqui, ele vai falar que a cidade, né, é uma cidade que era uma das mais importantes do Império Romano. Teve um irmão que tirou dúvida comigo em relação a isso, que ele ficou sem entender como que uma cidade localizada na região da Grécia fazia parte do Império Romano. É porque o Império Romano, ele tomava toda aquela região ali, pegando onde é a Itália hoje, pegava um pouco da Espanha, descia pela parte da Grécia, vinha até a Turquia e depois descia mais ali para a parte da Judéia, né, e pegava até o norte do Egito. Então era uma dimensão, assim, era muito grande o Império Romano. Tá? Só que antes do Império Romano dominar aquela região,
no caso, quem dominava eram os gregos. Então o Império Grego também pegava uma boa parte dessa região. E por isso a língua grega era a mais falada. E no caso, o Império Romano, ele tinha uma lógica diferente dos gregos. Os gregos, quando assumiram a região, quiseram impor a cultura, a religião, enfim, tudo que eles viviam às áreas dominadas. Por isso que toda a região falava grego, inclusive na Judéia, além do aramaico, a língua deles mesmo, eles também falavam grego. Muito provavelmente Jesus ensinava em grego, além de aramaico, né? E o hebraico era usado na sinagoga para a leitura da Torá. Mas, enfim, toda a região falava grego, por isso que o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Os evangelhos grego, as cartas de Paulo, Apocalipse. Então, apesar dos escritores do Novo Testamento serem, na sua grande maioria, né, eles, no caso, eram judeus da região ali mesmo da Judéia, eles dominavam o grego. Então, escreveram em grego porque sabia que ia circular em todo o Império Romano. Então, a cidade de Corinto estava localizada dentro desse contexto, desse império, tá? E era uma cidade muito grandiosa. Neste livro aqui, Introdução ao Estudo do Novo Testamento, do Brodus David Halley, ele faz algumas considerações do contexto histórico e cultural do Novo Testamento, bem interessante. Ele vai dizer aqui que a cidade de Corinto tinha em torno de 600 mil habitantes. Alguns livros vão falar 400 mil, outros falam 800 mil. Não, a gente não sabe exatamente qual o número. Ele fala cerca de 600 mil habitantes. Só que desses 600 mil, somente 140 mil eram livres. Os outros eram escravos. Ele vai dizer aqui que 60 mil escravos eram vendidos todos os dias ali naquela cidade. Era uma cidade que tinha um porto, né, e nela atravessava a mercadoria, chegava até Corinto, atravessava por uma região de 16 quilômetros em terra e ia para o mar do outro lado. Era melhor do que dar a volta lá por baixo, que era muito perigoso. Tá? Os barcos poderiam dar a volta, mas isso era muito perigoso. Então eles se atracavam em Corinto, atravessava e continuava do outro lado, outros barcos pegavam a mercadoria. Então, por esse motivo, a cidade de Corinto era uma cidade muito movimentada, com pessoas de vários países, então tinha adoração a vários deuses. Enfim, era uma cidade que realmente, devido toda essa mistura de pessoas, tinha vários tipos de cultos, tinha vários tipos de adoração a vários deuses. E Paulo tinha todo um cuidado quando vai ensinar para essa igreja para diferenciar, para que eles pudessem se diferenciar desses outros adoradores, de outros deuses. Tá? Então, por isso que Paulo tem toda essa preocupação com a questão dos dons para essa igreja, com a questão da pureza. Era uma cidade que a impureza sexual era, realmente era algo que dominava por causa da mistura de povos, então tinha muitas prostitutas, enfim. Então, assim, Paulo tem todo esse cuidado para que a igreja mantenha a pureza. Por esse motivo, ele vai chamar, ele vai chamar os crentes de carnais. Aí entra aqui a questão da igreja ser chamada de uma igreja carnal. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ele fala assim: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, Paulo tem essa preocupação com a igreja que vivia neste contexto. Tá? Uma cidade muito grande, muita gente, muitas adorações ali a vários deuses, tá? Vários cultos diferentes. E Paulo vai falando assim: vocês têm que se diferenciar desses outros povos, dessas outras pessoas. E essa questão da igreja ser chamada de carnal, entra muita polêmica aí. Alguns teólogos vão dizer que todos os crentes ali eram carnais. Não vou dizer nem teólogo, vou colocar assim: alguns crentes, quando lê isso aqui, falam, não, toda a igreja era carnal. Outros vão falar assim: não, somente uma parte da igreja tinha esse comportamento errado e a outra parte era fiel, e por esse motivo eles tinham dons espirituais, mas somente esses que eram fiéis, os mais espirituais, é que tinham os dons espirituais e não os carnais.
Outros vão dizer que os carnais aqui não eram salvos. Eram pessoas que estavam na igreja, mas ainda não eram salvos. E outros vão dizer que os carnais aqui eram crentes salvos, mas eram crentes imaturos, que ainda estavam nos primórdios da fé cristã. Na verdade, eles permaneceram, se converteram, passou um bom tempo e eles continuaram ali no básico da fé cristã e não evoluíram, ficaram meninos no evangelho, e por isso Paulo chama eles de carnais. Então tem várias visões, várias interpretações em relação a isso. Eu acredito que a interpretação mais coerente é que nem todos eram carnais, somente uma parte. O erro daqueles que não eram carnais, daqueles crentes mais fiéis, espirituais, que cresceram na fé, o erro deles foi tolerar os outros na questão de tolerar os meninos na fé e não promoverem o crescimento espiritual. Então tem aqueles crentes mais maduros na igreja, que têm um conhecimento mais profundo da fé. Esses crentes devem ajudar os mais fracos, eles devem carregar os mais fracos. Eu vejo dessa forma, que talvez eles erraram nesse sentido. E aí Paulo chama logo todo mundo de carnal. Eu penso assim, tá? Que não eram todos, tá? Não eram todos. Posso estar errado, tá? É uma interpretação minha, e seguindo alguns teólogos aí, posso estar errado. Que uma parte da igreja, sim, tinha esse comportamento de crente carnal, mas não eram todos. Outra coisa que eu quero considerar aqui é que carnal aqui não necessariamente é alguém que não é salvo. Dentro do contexto, parece que são crentes salvos mesmo. Eu falo crente salvo, né? Pode parecer redundante, mas é porque às vezes a gente fala do crente que está na igreja, mas não é salvo, né? Ele frequenta a igreja, ele faz tudo, mas ele nunca se converteu de verdade. Tem esse, mas eu penso que aqui Paulo está falando para salvos. Só que Paulo usa a palavra carnal no contexto de alguém que é imaturo na fé cristã. Também, mais uma vez, posso estar errado nessa interpretação. Eu estou seguindo, basicamente, alguns teólogos aqui que eu li, mas o comentário bíblico Wiersbe, né? Wiersbe, acho que é assim que pronuncia, tá? Warren Wiersbe. Esse comentarista, ele vai seguir essa linha interpretativa, e eu concordo com ele, quando diz que eles eram crentes, tá? Os carnais aqui eram crentes, mas eles permaneceram apenas no básico do cristianismo. Eles não, né, procuraram um alimento sólido, mas ficaram no alimento básico. Aqui tem um paralelo com Hebreus, tá? Um paralelo com Hebreus. Eu deixei marcado aqui, mas agora eu desmarquei. Hebreus capítulo 5, tá aqui. O certo é do versículo 11 até o 14. Tá? Mas eu vou ler aqui o 13. Né? Fala assim, ó, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui, nesse contexto de Hebreus, o escritor aos Hebreus, que não necessariamente é Paulo, tá? Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não, mas eu acredito que não seja Paulo, mas esse escritor aos Hebreus aqui, ele vai falar assim, olha, eu quero ensinar para vocês algumas coisas, só que essas coisas são difíceis e muitos de vocês têm insistido em permanecer no básico, têm insistido em permanecer, né, no leite, no básico do cristianismo. Vocês não evoluíram. Então, por esse motivo, olha, né, vocês têm que ter o alimento sólido. Ele não está ignorando o alimento básico. O alimento básico ele é necessário. Tá? Nós passamos por várias fases. Quando nós éramos criança, né, nós tínhamos o leite materno, depois foi, né, foi acrescentado uma sopinha, um mingauzinho, e foi crescendo, a gente foi crescendo, o alimento foi mudando. Tá? O alimento vai mudando de acordo com o crescimento. E no caso aqui da igreja, essa metáfora aqui é usada nesse sentido. Vocês estão no alimento básico, no leite, no básico do cristianismo, e não evoluíram para algo mais profundo. O comentarista do Wiersbe aqui, ele vai falar o seguinte, tá? Uma coisa também que pode ser que esteja errado, né? Mas ele fala assim, ó, a meu ver, essa passagem ensina que o leite representa aquilo que Cristo fez na terra.
enquanto a carne diz a respeito do que ele faz agora no céu. O autor de Hebreus desejava ensinar seus leitores sobre o sacerdócio celestial de Jesus Cristo no presente, mas não podia fazê-lo, pois seus leitores ainda eram muito imaturos. Ele está dizendo o seguinte, que ele entende aqui o leite, a comida básica, como sendo o conhecimento que nós temos de Cristo, do que ele fez na terra, do que ele viveu, do que ele curou, e, enfim, do que Jesus fez, a sua obra redentora, a sua morte e ressurreição. Isso aí é o básico. E agora, o escritor aos Hebreus, ele está falando aqui, dentro do contexto de Hebreus, ele está falando aqui do sacerdócio eterno de Cristo, de Melquisedeque, de algo mais evoluído, mais avançado, do que Cristo faz hoje. E também tem a questão da prática. Tá? É inexperiente, ele cita aqui inexperiente na palavra da justiça. Mais na frente ele fala assim, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas. Então tem a vida cristã prática também. Então parece que crescimento espiritual está vinculado a um conhecimento mais profundo de Cristo, o que Cristo faz hoje por nós no céu, e da vida cristã prática, uma vida cristã onde tem um comportamento diferenciado. Então, juntando essa passagem de Coríntios com essa passagem de Hebreus, né, Hebreus 5, do 11 a 14, é bom você ler mais aqui para entender o contexto todo. Juntando essas duas passagens, dá a entender que, né, o crente carnal é o crente que aprendeu o básico e, por esse motivo, ele não evolui numa vida cristã prática, diferenciada, e se envolve em coisas, em picuinhas, inveja e até problemas sexuais, que era o que acontecia na igreja de Corinto. Então Paulo tinha que ficar tratando desses problemas, tratando disso. Gente, isso é básico. Vocês não aprenderam isso ainda? Então passa pelo básico e evolui para o mais avançado. Então é nesse sentido. Então, recapitulando, crentes carnais, do meu ponto de vista, baseado nesses comentaristas que eu li, são crentes salvos, mas que não evoluíram para o conhecimento mais avançado de Cristo, um conhecimento prático também. Por esse motivo, esses crentes tinham dons espirituais, porque eles eram salvos, eles tinham os dons. Só que os dons parece que não estavam sendo usados da forma correta. Eles não estavam exercendo os dons da forma correta. E Paulo vai trazer essa orientação. Vocês não podem ser ignorantes com relação aos dons. Tem que saber quais são os dons. E os dons não é um sinal de superioridade, que é o que está aqui no tópico 1.3. Tá? Não é um sinal de superioridade, não é por mérito próprio, é a graça de Deus agindo na nossa vida, é um presente de Deus. Tá? O dom não é dado porque você merece. E aí entra aquela passagem de Mateus 7, 22 e 23, está citada aqui na revista. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui Jesus não está falando assim, olha, vocês foram meus, mas depois vocês desviaram. Não, Jesus não está falando isso. Ah, vocês no começo até seguiram, né, conseguiram seguir aí um pouco, mas depois vocês não conseguiram. Não, Jesus fala assim, nunca vos conheci. Vocês nunca pertenceram ao meu reino. Vocês não são salvos, nunca foram salvos. Da onde vem esse poder para eles expulsarem demônios? Para eles profetizarem? Parece que eles estão falando que fizeram isso em nome de Jesus. Então, será que é possível um ímpio ter um dom espiritual? Será que é possível alguém estar na igreja, não ser crente, não ser salvo, não crer em Jesus como Salvador e ter um dom espiritual? É uma questão muito polêmica. Alguns teólogos vão usar a seguinte interpretação. Vão dizer aqui que essas pessoas, mesmo elas não sendo salvas, elas estavam na igreja e Deus, pela sua soberania, usou elas para realizar milagres. Mas não eram salvas, eram pessoas que o comportamento delas comprovavam que elas não tinham nada de Deus. Tá? Falsos profetas estavam na igreja, mas assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, usou eles, não porque eles tinham algo de bom, mas porque Deus queria transmitir uma palavra para alguém,
porque Deus queria expulsar um demônio e usou essas pessoas mesmo elas não sendo salvas. Isso é uma interpretação. Uma outra interpretação é que essas pessoas fizeram esses milagres, no caso, de forma usando o poder de Satanás, tá? Poder demoníaco, e de certa forma tentaram passar para a sociedade que aquilo era de Jesus. Então a gente vê aí algumas igrejas onde tem pastores que querem, né, mostrar que tem poder, faz cura, realiza cura, expulsa demônio e tudo mais, só que ali é só fachada ou é só coisa demoníaca e não tem nada de Deus ali, Deus não está agindo, e essas pessoas um dia vão chegar e Jesus vai falar isso com elas: nunca vos conheci. Então essa é uma outra interpretação, ou seja, coisa do demônio, tá? Não, nada de Deus. Tem uma outra interpretação, um livro que eu li, eu acho que é do aquele pastor da Coreia do Sul, esqueci o nome dele, agora veio na mente aqui esse livro, tem muito tempo que eu li ele, que ele fala da quarta dimensão. Eu acho que até esse é o título do livro, acho que é Paul Chang, Paul Yang, enfim, o nome dele é assim, ele colocou Paul para popularizar, mas tem outra parte do nome dele que é coreano. É um pastor da Assembleia de Deus, acho que é da Assembleia de Deus da Coreia do Sul. Ele fala da quarta dimensão. Segundo ele, existe uma quarta dimensão, o mundo espiritual, e algumas pessoas conseguem acessar esta quarta dimensão e realizar milagres através dessa quarta dimensão. E se a pessoa for de Deus, ela não vai acessar essa quarta dimensão, ela vai operar milagres através do poder do Espírito Santo. Mas se a pessoa acessar essa quarta dimensão, ela pode, né, no caso, ser usado por Satanás, porque é lá que o milagre, Satanás usa as pessoas que acessam a quarta dimensão para realizar milagres. É meio complicado a explicação dele, e ele explica no livro lá que teve que trazer uma explicação desse tipo, porque lá na região que ele é pastor, muitas pessoas chegavam para ele e falavam assim: pastor, eu vim aqui na igreja e não fui curado. Aí eu fui lá num templo budista, no templo não sei o que, e lá eu fui curado. Como que isso pode acontecer? Aqui eu não fui, e lá eu fui. Aí ele teve que arrumar uma explicação, e a explicação dele foi essa: olha, existe uma quarta dimensão, e quem acessa essa quarta dimensão vai realizar milagre, não necessariamente pelo poder do Espírito Santo. Então, é uma outra explicação. Também não estou dizendo que é válido, tá? Eu acho muito estranho esse tipo de explicação. Mas, de todo jeito, o que Jesus está querendo dizer, e Paulo também, toda a Bíblia a gente vai perceber isso, que não vale de nada a pessoa querer demonstrar espiritualidade através de coisas sobrenaturais, de dons, de milagres, se a sua vida não é uma vida íntegra diante de Deus. Porque o que vai contar é a sua integridade, é o fruto que você produz. O que vai contar é se você realmente crê em Jesus como Salvador, se você depositou a confiança da salvação dele e você vive o Evangelho na prática. Não é a espiritualidade, não é se você realiza milagre, não é isso. O que vai contar é a sua vida de santidade. Então, se você vê por aí alguém que se diz ser usado com coisas sobrenaturais, mas o comportamento dela não condiz com o Evangelho, essa pessoa não é salva. De onde vem esse poder sobrenatural? É da quarta dimensão? É de Deus? É de Satanás? Não interessa de onde vem. Do meu ponto de vista, isso não importa. O que importa é, no dia que ela chegar lá com Jesus, Jesus vai falar: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. A fonte do poder, Jesus não está preocupado em dizer aqui qual é a fonte do poder. Jesus está falando assim: o teu comportamento não condiz, nunca teve nada a ver com o que o Evangelho ensina. Então você vai ser condenado. É nesse sentido, tá? Entenda dessa forma. Peço perdão se ficou complexo a explicação, se eu fugi um pouco do tema, mas é uma dúvida de muitos irmãos e a gente tem que falar. Então, de fato, qual é o propósito do dom espiritual? Eu vejo como base bíblica, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, se vocês querem dons espirituais, o propósito de tudo isso é edificação da igreja. O escritor da revista fala da questão da edificação, principalmente no tópico 3, que ele vai falar assim, que Cristo
é a pedra de esquina, é a pedra fundamental. A partir de Cristo vai ter o quê? O crescimento da igreja, vai ser edificado, no caso o crescimento, a edificação. A igreja, o conjunto de todos os salvos de todas as épocas, forma o corpo de Cristo. Então o propósito dos dons é essa questão da edificação, é para ser usado em prol do reino de Deus. No primeiro vídeo de destaque, eu falei da questão do dom, da questão de uma habilidade natural do ser humano, vou até reforçar isso aqui. Tem gente que tem uma habilidade natural, a pessoa nasceu com aquela habilidade, ela fala bem, ela ensina bem, ela tem esse dom natural de ensinar, de falar. E essa pessoa, ela se converte. De repente, ela começa a usar este dom natural entre aspas, em prol do reino de Deus. E o Espírito Santo capacita essa pessoa para fazer isso de forma muito mais excelente, de forma mais sobrenatural, podemos até dizer assim. E aí essa pessoa, ela tem um dom de ensinar. Aí a pergunta é, foi Deus que deu ou é natural da pessoa? Temos que entender o seguinte, nada é natural, tudo vem de Deus. Mesmo a pessoa que nasceu com dom, foi Deus que deu aquele dom. Tá? Foi Deus que deu. Então mesmo as pessoas falam assim, eu tenho um talento natural. Não, foi Deus que deu. Tá? Não vem do nada, não foi produzido por você. Esse talento, se ele for usado dentro do reino de Deus para a edificação da igreja, o Espírito Santo pode potencializar esse talento, capacitar essa pessoa mais para que ela faça isso com mais excelência. E aí a gente pode chamar isso sim de dom espiritual. Isso é um dom espiritual, um talento potencializado pelo Espírito Santo para exercer ali na igreja o ministério de ensino. Pode acontecer também da pessoa não ter, naturalmente, nunca teve nenhum envolvimento com o ensino, nunca gostou de ensinar e sempre foi um desastre no ensino. Essa pessoa se converte e o Espírito Santo dá para ela esse dom. E ela passa a ensinar com excelência, uma coisa que ela nunca teve, ela passou a ter. Então é também um dom espiritual. Então não tem diferença daquele que recebeu do nada, depois que se converteu, e daquele que já tinha e começou a usar no reino de Deus e o Espírito Santo potencializou. Tá? Não tem diferença, os dois têm um dom espiritual. E tem aqueles dons mais sobrenaturais, que é o dom de cura, o dom de profecia, tá? Que já não tem como a pessoa nascer com isso, né? Então é algo que a pessoa realmente recebe ali depois que ela se converte. Ela se converteu, está buscando dons espirituais e Deus dá para ela o dom de cura. E ela vai orar e as pessoas serão curadas. Então, no caso, o dom é algo dado pelo Espírito Santo em prol da igreja. Não é para benefício próprio, é para a edificação do corpo de Cristo. E aí a gente vai para outra passagem que fala disso, é a passagem de Efésios. Efésios também, né, Paulo escrevendo os Efésios, ele fala, Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, essa passagem aqui você pode ler e reler várias vezes, essa passagem aqui. Aperfeiçoamento dos santos, desempenho no servir. Então esse é o propósito dos dons espirituais, para que nós possamos nos aperfeiçoar, conhecer mais de Cristo, ter um conhecimento mais profundo. Aí até a gente entra naquela parte que eu comentei aqui do vídeo, né? Um conhecimento não somente terreno de Cristo, que Cristo fez aqui na Terra, mas o conhecimento mais elevado espiritual de Cristo, que Ele faz por nós hoje. Tá? Então, assim, um conhecimento mais profundo e algo voltado para a prática, para o serviço do reino de Deus. Então, o dom espiritual, ele é usado nesse sentido. Aí eu fico vendo assim, o ímpio pode ter um dom espiritual. Não faz sentido um ímpio ter um dom espiritual. Não faz sentido, não tem lógica. Um dom espiritual não é algo pontual, que acontece uma vez ou outra e não acontece mais. Não, o dom espiritual é algo contínuo, constante. É algo que vai, com o passar do tempo, você vai melhorando, exercendo. Né? Tipo assim, Deus pode te usar como uma profecia. Um dia, num momento especial, Deus te usa. Você profetiza ali na vida de alguém. Depois, Deus nunca mais te usa nesse sentido. Eu não posso dizer que isso é um dom espiritual, que você tem o dom de profetizar.
porque foi algo específico, pontual. Agora, se você sempre é usado com profecia, Deus tem te usado dessa forma, aí sim é um dom espiritual. O dom pode ser perdido. Tem uma passagem que Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, não despreze o dom que há em ti. Eu não lembro agora de cabeça, eu tinha anotado aqui, mas enfim, não estou com a minha anotação aqui perto. Mas assim, não despreze o dom que há em ti. Então dá a entender que o dom pode ser desprezado, menosprezado, a pessoa pode deixar de usar o dom. Então assim, não é que a pessoa vai deixar de ser salva, mas é um problema. Tá? Deus deu o dom para ela usar. Então ela pode menosprezar esse dom. Então ela pode realmente, quem sabe, perder o dom. Eu creio que pode sim perder esse dom, ou pelo menos não ter mais o mesmo desempenho. Algumas pessoas podem se tornar arrogantes com o dom, achar que aquilo é dela, usar para benefício próprio e Deus não usa mais ela naquela situação. Então pode ser que tenha um momento que a pessoa está ali usando aquele dom na igreja e Deus está abençoando grandemente, tem momento que Deus não está mais abençoando. Por quê? Porque ela começou a usar para benefício próprio. E o dom espiritual é para o benefício da igreja, do corpo de Cristo. Então o dom espiritual não está vinculado à questão do crescimento espiritual, uma vez que na igreja de Corinto eram crentes carnais e muitos ali usados com dons espirituais. Talvez até mesmo os carnais, dá a entender isso, né? Até mesmo os carnais, os crentes mais fracos, sendo usados com dons espirituais. Então não é sinal de maturidade espiritual. Então, no caso, o dom é para benefício da igreja. Tem a questão do dom de línguas, que Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios 14, 4, que ele vai falar que o dom de línguas é para benefício próprio, se não tiver interpretação. Então, se você fala em línguas, você está se comunicando com Deus, é algo entre você e Deus, porque é o seu espírito ali conversando com Deus. Então, se você fala em línguas alto na igreja, qual benefício traz? Nenhum benefício. Não tem benefício nenhum. Tópico 2 da lição, Paulo, o escritor da revista, vai falar sobre isso, né? Então, é para edificação própria. Se tem alguém que interpreta, aí sim, você leva para toda a igreja, mas se não, é só com você. Então, é para edificação própria. Os outros dons, curar, profecia, já é para edificação da igreja, então você tem que usar em prol da igreja. E tem a edificação do não crente também. O não crente, ele pode sim ser edificado, se converter ao ver a manifestação de um dom espiritual. Então, todos podem se beneficiar dos dons se for usado da forma correta. O escritor da revista dá um exemplo de que, no livro de apoio, tá? Ele dá esse exemplo que ele foi pregar numa igreja, chegou lá, quando ele começava a pregar, um falava em língua daqui, outro falava em língua de lá, e outro falava de lá, e ele não conseguia se concentrar, as pessoas não prestavam atenção na mensagem, e aquele clima bom de culto pentecostal, mas que a palavra não era priorizada. Então ele, no caso do escritor da revista, coloca assim como sendo uma igreja que não cresceu na vida espiritual ainda, são meninos na fé, não entenderam ainda o propósito das línguas, dos dons, tá? E não estão crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Tá? São crentes, são salvos, mas ainda são meninos na fé. Então o culto tem que ser organizado. Se você vai falar em línguas, fala só com você e Deus, né? E, enfim, na hora da palavra, é hora da palavra. O pastor Elenay Cabral também tem um vídeo muito famoso dele que ele fala sobre isso. Ele começava a pregar, um profetizava. Ele começava a pregar, outro profetizava. Ele falou, olha, pastor, não tem como pregar aqui não, porque aqui a gente tem os profetas da igreja. Ele falou, não, ou eu prego ou eles profetizam, um dos dois. Então tem que ser algo organizado dentro do culto. O culto cristão tem que ser organizado e os dons têm que ser usados da forma correta. Amém? Então a gente chega aqui no final, tá, da nossa lição. E a lição que fica aqui para você, que é professor DBD, quando for ensinar esse tema na sua igreja, deixe bem claro que os dons espirituais são para todos os crentes, todos podem buscar, não é só para uma elite da igreja, tá? E tem que ser usado da forma correta. Eu não sei como é a sua igreja, adapte a lição para a realidade da sua igreja. Se a sua igreja é aquela igreja muito espiritual, que tem muitos dons, ensina de tal forma que as pessoas possam usar o dom da forma correta, com o propósito correto. Se a sua igreja é aquela igreja que já esfriou, que ninguém busca mais os dons, dê uma aula de tal forma que que os alunos possam buscar os dons espirituais e se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus e ter os dons espirituais. Se a sua igreja é uma igreja mais madura, então trate de uma forma. Se for uma igreja mais imatura, uma igreja que ainda está ali no leite, né, no básico do cristianismo, ensina também de tal forma que eles possam crescer. Então cada igreja vai ter uma realidade diferente. Você que é professor DBD tem que ter a sensibilidade de entender o seu contexto para adaptar a lição nesse contexto.
Qualquer dúvida você pode deixar no seu comentário, deixar o seu comentário no vídeo, ou pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que tem aí também na descrição do vídeo. Às vezes eu estou na correria, eu não consigo responder todos os comentários, mas eu faço o possível, tá? No WhatsApp a gente responde sempre. Então é isso, qualquer dúvida é só mandar lá. A paz do Senhor, até a próxima aula.